Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 61, Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás, cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Como necessitamos, Senhor Jesus, ouvir e reouvir os teus ensinamentos, porque como somos ainda tão distraídos com as coisas espirituais, não conseguimos colocar em prática o que nos disseste. E tantas vezes e em tantos momentos, falaste-nos da oração, sem dar-nos nenhum roteiro a não ser aquele roteiro do Pai Nosso, quando os discípulos te pediram que orasse com eles. Então aqui, Senhor, neste momento em que nos reunimos em oração, que seja crescente o nosso aprendizado,
para que não oremos com as palavras, para que não sejam as palavras o guia da nossa emoção, do nosso sentimento, mas a vibração que elas possam conter para que alcancemos a tua presença através dos mentores queridos, já que de nós temos ainda as nossas antenas tão mal dispostas para alcançar a vibração superior. Que o nosso grupo, Senhor, colocado há tanto tempo em oração, em aprendizado, para que a oração seja aquela que vibre intensamente, embora estejamos separados fisicamente, estamos em aprendizado para que nos aperfeiçoemos cada vez mais na concentração e na vibração interna. Que o nosso estudo nos fortaleça a alma quando ouvimos te falar sobre o valor da oração e da misericórdia do nosso Pai. Que assim possamos iniciar o nosso estudo, dando graças a Deus. Novamente, nesse capítulo 61 de Fonte Viva, Emmanuel nos traz o Evangelho de Lucas, como também trouxe na semana passada, no capítulo 60, quando ele intitulou Esmola. Agora o texto de Emmanuel se intitula Nunca Desfalecer. Já percebemos que os ensinamentos de Jesus são profundos e que nós permanecemos na superfície, na casca do conteúdo, que é sempre complexo. Como o pedagogo sublime Jesus desenvolveu um ensinamento sobre a prece, o orar sempre, usou parábola. As narrativas que seriam desenroladas no tempo, e como gostaríamos de tentar desenrolar agora. Lucas, e só ele, Lucas, escreve essa passagem. Narrava-lhes então Jesus uma parábola, quanto a eles deverem orar sempre e jamais negligenciar, dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Também naquela cidade havia uma viúva que vinha a ele constantemente dizendo: defende-me contra meu adversário. E por muito tempo não queria, mas depois disse em si mesmo: embora não tema a Deus, nem respeite os homens, como porém me cansa esta viúva, defendê-la-ei, para que não me venha molestar até o fim. Disse então o Senhor: ouvi o que diz esse juiz não justo. Deus, porém, não defenderá seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, nem é misericordioso com eles? Digo-vos que defenderá com rapidez. Mas ao vir depois o Filho do Homem, achará fidelidade na terra? Lemos a tradução de Pastorino. Outras traduções quase não nos trazem diferenças. E o que diz a parábola? Um juiz não justo, quer dizer injusto, não temente a Deus, nem respeitador de homens, fazia o que bem queria. A viúva pedia-lhe constantemente, repetidamente, que a defendesse
daquele que a prejudicava. O juiz não atende às súplicas da viúva, mas depois resolveu atendê-la para não ser mais incomodado por ela. Narrativa simples essa. Mas Jesus aqui chama a atenção para o juiz, que, embora não fosse justo, atende a mulher porque ela insiste. E depois dessa conclusão, que atende a mulher, Jesus faz a comparação com a prece. Parece que Jesus diz, e agora é Pastorino quem escreve assim: Jesus diz que Deus só atenderá se a prece for longa e repetida, e que Deus, com a finalidade de não ser molestado pelo crente, atende, e não por bondade, misericórdia e justiça? Deus se cansa dos pedidos insistentes, repetidos? É assim? Jesus pergunta a seguir: Deus, porém, não defenderá seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, nem é misericordioso com eles? Jesus coloca os discípulos a pensar, como nós estamos pensando agora. E o último versículo, o de número 8, também é uma pergunta de Jesus. Eu fico pensando, como é que os ouvintes entenderam? Porque Jesus parecia fora do assunto da parábola. Quando ele disse: acaso, ao vir o Filho do Homem, achará fidelidade na terra? Ou na interpretação de Pastorino: será que no fim dos tempos, diante de tantos sofrimentos, os discípulos se manterão fiéis? E hoje nós respondemos: foram e são poucos os que se mantiveram fiéis, mesmo que seus discípulos a Deus tenham, os seus pedidos a Deus tenham sido atendidos. Em nossa ignorância secular, pensávamos que Deus resolvia atender ou negar aos nossos pedidos. Agora sabemos que um pedido nosso não muda o curso dos acontecimentos. É nossa mudança interna, o livre-arbítrio por ele concedido, quando tomamos consciência do que somos. A modificação de atitudes é que possibilita a sintonia para que, em prece, recebamos amparo e tenhamos clareza de propósitos. Emmanuel, no primeiro parágrafo do texto, pede que não permitamos que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, nos inabilitem para o serviço de nossa iluminação. Sem iluminação, não compreendemos a razão de carregarmos aflições de múltiplas espécies, a razão de carregarmos cruzes mais pesadas em algumas trajetórias encarnatórias, orando sempre porque dirigimos nossas antenas psíquicas para o bem superior e compreendemos que tudo acontece para o nosso bem. Orar permanente, na linguagem evangélica, não significa clamar dia e noite por dádivas, favores. Significa não negligenciar, cessar de orar. Oramos quando estamos em sintonia com a espiritualidade, não nos desligando dela. Onde quer que estejamos,
em qualquer tarefa, caminhando, agindo com as mãos, falando com queridos ou com nem tão queridos. Jesus recomenda que permaneçamos ligados à corrente do amor divino em todos os momentos, já que a ligação à corrente divina nos reabastece. Então podemos compreender melhor sobre o que vamos pedir a Deus.